Bom dia! Hoje, como convidados especiais, temos Dani e Eric, um casal de brasileiros que viajou o mundo e hoje está na Holanda a construir uma vida. Eles vão partilhar connosco a história de como se conheceram e como vieram parar à Holanda, nomeadamente as suas viagens pelo Dubai, as várias mudanças de cidades e de empregos que tiveram no Brasil, até hoje chegarem a um momento em que compraram casa e estão a construir uma vida juntos na Holanda. Não percam a entrevista exclusiva. Muito boa tarde a todos. Hoje estamos com Eric, um grande amigo meu, e Dani, psicóloga, também uma grande amiga minha, mais da minha mulher, na verdade. Por favor, silêncio nos bastidores. Não precisa. Muito obrigado. E hoje falaremos sobre como eles se conheceram, o porquê de decidirem vir para a Holanda e como é a vida deles na Holanda. Você quer começar? Pode falar, amor. A gente se conheceu numa empresa que eu trabalhava. No Nós dois Brasil. trabalhávamos no Brasil, em Sorocaba, em São Paulo. E Dani trabalhava no recursos humanos da empresa e eu na engenharia. Então foi a primeira vez que a gente se viu, foi na empresa, né? Foi. É importante falar que eu não te contratei. Não teve interesse em falar, ela não foi responsável também. Não teve interesse nenhum. Mas vocês não se conheceram-se na empresa ou fora da empresa? Na empresa. Na empresa. Na empresa foi numa participação de um processo processo de seleção, ele e alguns candidatos, e aí ele era um dos entrevistados, e minha amiga, eu estava solteira na época, e aí ela falou: Dani, já sei, temos aqui uma seleção de namorados para você. E aí quando ela conheceu, brincadeira, claro. E aí quando o Eric também era solteiro, e aí ela me apresentou, ela falou assim, porque normalmente fazia integração, passava nas áreas, né, para apresentar. Sim. Ele foi aprovado, e aí chegou para apresentá-la, fez a brincadeira. Essa é a Dani, trabalha na área tal, e ela é solteira, tá? Tipo, fica a dica, né? Fica a dica. E aí, depois disso, ele passou a ir lá tomar uns cafezinhos. Imagino que um dos departamentos que mais gostaste. Com certeza. Engenharia mais exata, mas sempre muito mais homens, né? Exato. Então, recursos humanos sempre o café era melhor. Muito mais gostoso. Mas foi fora, na verdade, que a gente realmente se encontrou, né? Porque ali só foi uma apresentação mais formal da empresa, teve essa brincadeira. Mas logo minha amiga falou, Dani, ele não é daqui, porque ele é de Salvador, e então ele foi para São Paulo, estava lá há pouco tempo. Ela falou, ele não conhece muito bem a cidade, então se você puder, né, apresentar para ele alguns lugares. E aí tinha um aniversário de uma amiga minha, que ia acontecer no próximo final de semana, e aí eu convidei, eu falei, olha, se você quiser, tem um aniversário de uma amiga, que será no sábado, só que é forró, não sei se você gosta. Ele, adoro. Com certeza. E aí ele... Não que não gostasse. Sim. E aí ele me mandou uma mensagem, você pode me dar carona? E aí eu passei para buscá-lo, para levar até a festa. E aí quando eu cheguei no carro lá, tudo bem, ele já veio e me deu um beijo, um selinho. Não, mas assim, sério? Ela acha que é um absurdo também, que eu fui folgado, que ela joga na cara até hoje, que eu fui... Porque ele pediu carona, né? Quando eu pedi carona, que é absurdo. Ela acha um absurdo fazer direitos iguais, né? Mas possivelmente de onde tu vens, isso significa se calhar outra coisa, não sei, dar carona significa que aceita namorar? Não. Eu acho que era uma coisa normal pra ele, natural, porque ele tava lá na cidade, e dar carona. Não, amizade. São duas coisas totalmente diferentes. O fato da carona... Pra mim é estranho, né? Não, o fato da carona não tem nada a ver com o outro lance. O outro lance, ela deu alguns indiretos e eu achei também que deveria dar um beijinho nela. Eu acho que ela tava pedindo. Ok. Ele entendeu que o fato de eu convidá-lo pra ir à festa era um outro convite interesse. Que realmente tinha outro interesse dela. Se não tivesse, não estaria até aqui hoje, né? Mas fora isso... Fora isso... Não, claro. É só pra explicar, ele é muito simpático. Não gostou, achou que não. Mas Aquela eu não seleção da gostei, vida, eu achei que foi muito... Não,
primeiro seguinte na seleção lá no RH na empresa, ela já sentou o pau, falou, não, aquele menino é feio, eu não quero, não é ele meu, era feio. Eu falei, não ele é faz o meu tipo, porque ele tipo. malhava. Eu falei, ixi, ele chegou assim todo bombado. Até hoje falam da camiseta polo que eu usava, que era apertadinha. Ela tira muito sarro da época. Primeiro que eu fui folgado, que eu não fui um cavaleiro, né? Eu chamei ela, não fui passar na casa dela para pegar ela. Eu não conhecia nada da cidade, não conhecia lugar nenhum. Mal conhecia, não sabia dirigir lá. Mas isso foi na primeira semana, primeiras semanas? Foi as primeiras, segundas Foi as primeiras semanas. Primeiras semanas. Ou seja, mudaste de cidade e começaste logo a botar pau. Foi. Eu não podia perder tempo na idade. Ia chegar. Exato. E aí foi isso. E aí nós fomos no aniversário, e aí acabou que a gente acabou ficando, e aí depois a gente começou a ter realmente uma relação de amizade mesmo, né? E apresentar coisas da cidade. Eu apresentei meus amigos, porque ele era sozinho na cidade. Então eu apresentei alguns amigos que são amigos deles até hoje. E ele começou a frequentar os meus lugares, e aí a gente teve um tempo aí entre. A gente não namorava, a gente tinha. Chama-se também Ficar ou flertar? Ficamos algumas vezes, tínhamos. Mas sem compromisso, exato. Era uma relação de um friend zone. Friends with benefits. Isso mesmo. Like that. Mas, e aí passou-se 2 anos, 1 ano e meio, ele recebeu uma proposta para trabalhar em Dubai. Quanto tempo? Desculpa, 2 anos. 1 ano e meio. Depois de quase 2 anos em Sorocaba. 1 ano e 1 ano e meio, 1 ano e meio. E aí, quando ele chegou, ele me falou que ia embora pra lá. E aí eu. Só um segundo. O que aconteceu durante esse ano e meio? Em nenhum momento ficou sério? Foi sempre. Não, nunca foi sério. Não, foi ficante. Ficava. Tinha horas que ficava mais, tinha horas que ficava Assim, menos. as pessoas até achavam que era sério, porque a gente realmente ficava muito. A gente ia pro shopping, a gente ia pros restaurantes, a gente tinha uma relação de namorado, mas a gente não tinha. Mas sem compromisso. Um compromisso, eu acho que porque eu também vinha de uma relação, ele também tinha vindo do término de uma relação. Ele era de Salvador, eu de São Paulo, enfim. Só por curiosidade, qual é a distância entre Salvador e São Paulo? 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Ou seja, estavas completamente isolado. 2 horas e meia. Entendi. A gente acha que é próximo, né? Mas não é. Não é. É muito. Não. Quando eu falava assim, Salvador e Sorocaba, eu já morei em alguns lugares, assim, então, eu morei 2 anos na Itália. Nesses 2 anos da Itália, eu fui uma vez para o Brasil. E esse 1 ano, quase 2 anos também em Sorocaba, eu não fui nenhuma vez para Salvador, né? Que é meu terra natal. Então, assim, por mais que é muito mais próximo comparado com a Itália, por ser próximo, a gente sempre deixa para depois. Exato. Depois eu vou. E acabei nunca indo. Aí, antes de ir para Dubai, eu voltei para Salvador. Fiquei um período curto. Fiz minhas malas, fui para Dubai, fiquei quase 1 ano. Aí Dani foi lá me visitar. Como é que tu recebeste a notícia? Quando ele te contou? Pois é, foi quando a gente estava. Por a gente ter essa relação que era um pouco. Tinha um compromisso, mas não tinha, e eu acabava ficando muito confusa. Mas a gente acabava tendo algumas discussões até, assim, né? E a gente tinha brigado por alguma coisa e a gente não estava se falando. E aí ele resolveu chegar e me falar, olha, tô indo embora pra Dubai e assim, tô indo embora semana que vem. E aí eu falei, como assim? E aí foi quando caiu minha ficha, eu me lembro que eu fui embora e eu chorei muito. E eu falei, meu Deus, ele vai embora, né? Como assim? Curiosidade, vocês tiveram aquele último dia, aquele último momento, aquele último jantar, aquela última noite? Ou... Sim, porque aí o que aconteceu? Eu acho que como eu também tive, esse choque, aí eu não tava falando com ele ainda, e aí ele resolveu fazer as pazes comigo, e aí ele me procurou antes de ir. E aí ele me procurava algumas vezes, eu já tinha bloqueado ele, porque eu falei, agora eu não quero contato mais e tal. E aí ele ligava pra minha amiga e pedia pra ela marcar alguma coisa. E foi quando ele apareceu na porta da empresa pra gente almoçar. Ele falou, eu tô aqui, vamos almoçar. E aí quando eu fui, você lembra? E aí a gente foi almoçar e ele falou, olha,
eu tenho uma proposta para fazer para você, mais ou menos assim. Você vai, que era final de ano, e aí ele falou, você vai para Salvador comigo, eu vou me despedir dos meus pais, e aí a gente fica junto, passa o Natal, fica lá e tal, e aí eu vou para Dubai e a gente vai conversando e a gente vê o que dá. De repente, se der certo, você vai para lá. Ele ainda me deu essa esperança, assim. E aí, enfim, passamos esse final de ano que foi bom, porque aí eu conheci a família dele, fiquei com ele. E aí ele foi embora para Dubai, mas quando ele foi embora eu pensei, Mas eu não percebo muito bem os eventos que aconteceram. Tu decidiste dar-lhe a notícia uma semana antes de ir, ou seja, eu imagino que tu já soubesses e te tivesses candidatado com antecedência. Uhum. E... Mas foi muito rápido, mas foi muito, muito rápido. Eu apliquei para a vaga e eu nunca levei muita fé, entendeu? Assim, eu achava que não ia ser chamado, entendeu? Entendi. Fiz a primeira entrevista muito rápido, saiu a segunda, fiz a segunda, a terceira. Ai, nós não estávamos falando. E vocês não estavam a falar? Não, nós tivemos tido uma briga, assim, enfim, uma briga do casal. E eu tinha bloqueado ele, a gente não tinha contato, a gente não estava se falando. Ah, ok. Mas ele decidiu então arranjar maneira Ele de seguiu a falar. vida dele e aí ele continuou o processo que ele estava fazendo, mas eu não sabia de nada. Eu até fiquei sabendo por uma amiga em comum, que ele comentava com ela, ele falou, ele que tá indo embora. E aí eu falei, embora? Mas eu não achei que ia ser assim rápido. Aí quando ele chegou, eu acho que ele falou, vou me despedir dela, né? E aí ele resolveu me procurar. E aí foi isso, a gente passou esse final de ano juntos, uma semana, e aí me despedi, ele foi embora. E eu segui minha vida, ele seguiu a vida dele Tu no voltaste para Dubai. Sorocaba, tua vida normal, Voltei vocês as malas. ao trabalho. E aí a gente se conversava pelo Skype, a gente se conversava FaceTime, enfim. O tempo todo, né? Mas Ele mais falava... amizade ou... mais amizade, mas assim, mais também alguma coisa que ele ficava, quando você vem pra cá, não sei o quê, e aí, né, algumas esperanças. E aí eu consegui umas férias em julho, isso foi em janeiro, que ele foi embora, e aí eu consegui umas férias em julho e fui pra lá. 6 meses depois? 6 meses. Sim. E aí quando eu fui pra lá, e aí eu via Dubai, né, que era uma cidade... Eu falei, não faz sentido, né, eu namorar alguém que mora em Dubai, porque a vida em Dubai tinha muita coisa para oferecer para ele. Eu sabia que eu não ia para lá, eu também tinha que seguir a minha carreira, a minha profissão, e não teve essa proposta de, olha... Naquele momento não encaixava. E aí quando eu voltei, eu falei, não, acho que realmente... Era uma ilusão também minha, uma expectativa que ele tinha que talvez não fosse. Eu acho que foi isso. Ele fala que não, mas... Acho que foi. Os dois... Curioso saber o que é que tu pensavas, Eric, sobre... Não sei, manter a relação, por exemplo, com ela... Não, em Dubai realmente não tinha como mesmo. Porque é muito distante. Ou ela ia pra lá, ou eu voltava, entendeu? Mas não tinha como. Não tem como manter relação à distância, né? É muito difícil. Sim, e imagino que para ela profissionalmente seria muito difícil, não é? Tipo, estabelecer uma carreira no Dubai. Eu acho que não, porque na época ela estava trabalhando como recursos humanos e em Dubai tinha também mas para ir para Dubai é muito difícil você ir como casal, porque a gente teria que casar. Tem todo um processo. Até para eu ir para lá, eu tive que ir com o convite de uma amiga. Porque eu não podia ficar na minha casa, porque eu não era casado. Isso é história para outra altura. Sim. Okay, entendi. Enfim, e aí então eu decidi, voltei pro Brasil, né? Voltei das férias, falei, não, esquece esse relacionamento que não existe, ou talvez nunca existiu, não vai existir, aquela toda decepção. Foi uma realização, não é? Tipo, isso aqui parece ser uma relação platónica. Foi muito legal, mas foi um momento em que acho que eu pensei assim, realmente era só uma fase que a gente estávamos curtindo juntos, os dois, e foi bom, porque a gente tinha uma amizade, não era só um relacionamento de ligar e vamos ficar, não. Era amizade assim que quando tinha problema na casa dela, reformar a casa, eu ia lá pintar, teve problema de vazamento. Ele queria fazer feira, eu ia com ele. Ele não sabia, ele comprava alguma coisa em Sorocaba. Vamos comigo lavar o carro, eu ia lavar o carro. Esse dia onde entrou um morcego na minha casa, de madrugada, eu liguei pra ela pra me ajudar. Coisas típicas assim, e enfim. Vocês moravam muito longe ou próximo? Próximo. Próximo.
eu ia assistir ele no campeonato de boxe que tinha, a gente participava um da vida do outro, assim. A mãe dele foi pra lá, eu passei um final de semana com a mãe, com eles. Enfim, era um relacionamento Saudável. saudável. Mas aí, quando eu voltei e tal, aí decidi, decidi seguir minha vida e ele ficou pra lá. Só que aconteceram algumas coisas nesse, né, momento, que o pai dele também teve um problema de saúde. Enquanto aí ele estava no Dubai. ele estava em Dubai. E aí, então, ele decidiu voltar pro Brasil. Mas isso passou-se mais um ano. Foi durante esse ano. Tu tiveste um Dubai, ano, então. quase um ano, Quase um ano. Quase um ano. Tu foste para lá em Eu fui pra lá em 6 meses, para estar julho, lá? Exato. e isso aconteceu em setembro. Fiquei um tempinho mais e depois decidi Ele foi- voltar. E aí ele decidiu voltar. Quais foram Teve assim, o primeiro fator foi o caso de meu pai, a saúde do meu pai. Tinha tempo também que eu não estava próximo da minha família. Eu comecei a refletir bastante isso. Dubai também é bacana, mas para um certo público, entendeu? Que naquele momento da minha vida eu não estava buscando, entendeu? Eu queria algo mais, assim, não sei, Dubai. Ele não estava feliz no trabalho, não tinha se E adaptado. também a cidade, a religião também é um país muçulmano, é bem diferente da nossa cultura, entendeu? Mostrar afeto, ela foi pra Mas lá. é pra outra. Tinha vários outros fatores que assim Exato. eu decidi meio que Para aquela fase da tua vida não estava a encaixar. Isso. Aí a gente voltou, meu pai também, eu voltei para a empresa que eu tava, até que Mas às vezes ele voltou e me falou, olha, vou voltar e tal, não sei o que, a gente podia se encontrar e tal. E aí de novo eu volto a ter as expectativas. Aí ele falou assim. Mas de julho a setembro, outubro, novembro, nessa altura que ele voltou, vocês falaram? Nos falamos, mas continuamos, bem pouco, bem pouco, assim, não era mais aquela frequência. Ok. A gente sempre continuou falando, mas Sem aí expectativas de ficar junto. Não Só compartilhava um- mais muitas coisas, Sim. assim. E aí ele falando que ia voltar, eu também já comecei a ter uma expectativa novamente. E aí ele voltou, ele falou assim, mas eu vou passar uns dias em Las Vegas com meus amigos. Aí eu falei, poxa, eu achei que ele ia vir me encontrar. E aí, enfim, aí ele foi para Las Vegas com os amigos dele. Eu falei, deixa ele curtir a vida dele, ver o que ele quer. Se realmente a gente tiver que ficar junto, a gente vai ficar. E aí ele voltou e aí a gente começou a ficar. E aí ele começou a ir para São Paulo, porque ele estava em Salvador. E aí ele recebeu a proposta de novo da mesma empresa, dessa empresa que eu ainda estava, só que para trabalhar na Bahia, onde ele estava, cuidando dos pais, no caso. Uhum. E aí ele ia para Sorocaba e eu fui para lá, né, algumas vezes. A gente ficou assim de setembro a dezembro viajando, sei lá, de 15 em 15 dias. E aí quando chegou dezembro, ele falou assim, olha, você não quer ir morar para Salvador, não? Aí eu saí da empresa, fui demitida da empresa que eu estava trabalhando. a empresa estava em crise, Tava em fechou. crise. Era a mesma que eu trabalhava também, só tinha planta, fechou tudo em São Paulo, ficou na Bahia. E o povo de São Paulo, inclusive, Dani, foi desligada. Aí eu falei, eles sabiam vir para cá. Meu pai também, como eu te falei, tem uma fazenda, ele estava com problema de saúde. Não, ainda ficamos um ano, assim, porque eu fiquei trabalhando na outra empresa. Isso, ela ficava indo e voltando. Enfim. Aí ficamos um ano namorando à distância. Eu não percebi, tu estavas em Salvador. Salvador a trabalhar na Taxis, Na mesma empresa. e tu tinhas saído Aí eu Taxis saí São Paulo? dessa Taxi São Paulo e aí eu fui para uma empresa de embalagens que era na cidade da minha mãe, Onde é? em Salto de Pirapora. Salto de Pirapora. E aí fiquei trabalhando lá por um ano. E aí nesse um ano a gente continuou fazendo essa ponte. Só para dar umas datas, quando nós falámos em janeiro, que ele foi para o Dubai, isso aí em 2015. 2015. Vocês começaram a namorar em 2014? 13? Não, a gente A gente se conheceu em namorar. 2013, né? 2013. E aí... Tiveram esses 2 anos, depois aconteceu esse em 2015. Aí em Dubai, 2015 que a gente acho que começou a namorar mesmo, né? No final desse ano. Ok. E aí, em 2016, a gente ficou namorando à distância esse um ano, de 2016 todo. Uma vez e outra Uma vez vez e um, outra. outro. E aí, quando chegou no dezembro, em dezembro de 2016, que ele falou, vamos morar em Salvador.
que aí o pai dele tem uma fazenda de cacau, de bananas, e ele falou, vamos pra lá e organizar e administrar essa empresa do meu pai, porque meu pai não tava mais dando conta e tal. Uhum. E aí eu saí de lá, vendi todas as minhas coisas. Eu me lembro que eu coloquei todas as minhas coisas porque eu pensei, é Bahia, é calor, então eu não preciso levar tanta roupa, só roupas de verão. Vendi todas as minhas roupas, os móveis da minha casa, coisas que eu tinha, que eu morava numa casa Sim. sozinha. E aí eu fui pra Salvador dentro de um carro. Eu tinha um carro e eu coloquei tudo dentro do carro. A gente foi e viajou esses 2.000 quilômetros de carro. Com a cachorra. Com a cachorra. Não é essa cachorra, é uma outra cachorra. E aí fomos para Salvador. Chegamos em Salvador, o pai dele falou, olha, então agora vai ser assim, vocês vão pra fazenda, e aí fica distante da cidade, o pai dele fica tipo 4, 5 horas. Né? E aí nós alugamos uma casa lá pra gente morar, compramos móveis, começamos a mobiliar a casa pra morar próximo à fazenda pra cuidar melhor. Mas a casa era onde? Na fazenda ou na cidade? Não, era na cidade, é porque a fazenda é bem rural, entendeu? Entendi. E a gente não queria sair da cidade. Aí a gente falou, vamos ficar numa cidade que tem mais infraestrutura, e a gente vai pra fazenda diariamente, ou a cada 2 dias restaurantes e tal. Então a gente vai todo dia pra fazenda e volta, entendeu? Não precisamos ficar lá. Era 20 internet, Sim, não é muito. Não é nada, na verdade. Não é nada. Não, é muito próximo. Só que a gente não queria ficar na zona rural, entendeu? No meio do mato. Assim. E assim, esses 20 quilômetros realmente aí não tinha sinal de internet, mal enfim. pegava celular. Hoje em dia tem tudo, mas na época não tinha. E aí decidimos ficar nessa casa. Na época estamos a falar há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Incrível. Mas mudou muito, realmente. muito. E aí quando foi, só eu tô falando aqui, desculpa, 2017 isso, né? E aí ele recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa em Campinas, São Paulo. É próximo à cidade dela. De novo, próximo de Sorocaba. Próximo de Sorocaba, onde morávamos. Vocês mudaram-se para o norte porque estavam perto da família dos pais dele. Só que meu pai recuperou, meu pai assim... O pai dele recuperou, e aí a gente deu uma boa agilizada assim na fazenda. Quanto tempo passou nessa... Isso foi de janeiro a abril. Simplesmente 4 meses? Vocês transformaram a fazenda? 4 meses. Não, mas eu acho que a gente estava no processo. A gente começou a estudar, enfim, tinha vários planos para a fazenda, várias ideias, que eram ideias que poderiam dar muito certo, bacana, só que o pai dele falou, meu filho, vocês são jovens ainda, siga a sua carreira, não vá parar a sua carreira agora, a fazenda pode ficar para o futuro. Era uma vaga muito boa. E era uma vaga boa. Empresa excelente. Aí o pai dele falou, volta pra tua área, que é engenharia, tua carreira. Eu vou tocando a fazenda, a gente contrata alguém. Você disse com mais forças também. Ele pensou, a gente contrata alguém e tal. E aí, um dia a gente vai usar essa fazenda pro futuro, né, de repente. Sim. Se não der certo nada de emprego, e aí você volta pra cá. É como um plano B, né? Um plano B. Exatamente. Tá lá, da família. E aí nós voltamos pra Campinas. E aí volta... Aí tudo dentro do carro, aí já voltamos de avião e o carro... O carro não deu tempo. Aí falou, vamos de avião, porque a gente precisava a urgência. A gente voltou de avião e deixou o carro para E o carro a gente despachou. Mas isso aconteceu tão... Muito rápido. 4 meses. Mas foi muito rápido. Falou, sério, eu preciso de você a semana que vem. Ah, sério? Uau. Aí eu comecei a trabalhar, fiquei 4 meses na empresa, 5 meses. Não, aí ele voltou para Campinas. E como era próximo de Sorocaba e ele trabalhava home office também, né? A maioria parte do tempo. E aí nós decidimos morar em Sorocaba de novo, que era a cidade onde nós nos conhecemos. E aí procura casa novamente, compra móveis. Não, aí nós decidimos não comprar, porque nós tivemos que vender os móveis lá da fazenda. Então vamos alugar uma casa que já tenha tudo. Temporária. Aí conseguimos uma casa de um amigo que estava viajando e aí alugou a casa temporariamente. E aí eu comecei a fazer entrevistas para voltar ao meu trabalho também, para minha área. Você começou a atender clínica? E aí eu comecei a atender na clínica em paralelo. Eu falei, eu vou atender clínica e ver se eu consigo um trabalho. Mas eu falei, vou ficar só na clínica. Daí sabe quando você decide assim, não, agora vai dar certo, eu vou ficar só na clínica. E aí ele estava bem no emprego dele. E antes disso tudo, nós já tínhamos conversado várias vezes sobre morar fora, porque sempre foi meu sonho morar fora. E ele já tinha morado em Itália, Estados Unidos e Dubai, e falou, não é a minha intenção morar fora, eu acho que a minha vida agora é aqui e tal, a gente pode viajar só.
E aí eu falava, nossa, mas é meu sonho. E se de repente tiver um emprego, você iria? Ele falou, olha, só se realmente tivesse um emprego que fosse bacana e se você topasse, a gente poderia pensar. E aí eu fiquei, porque quando eu saí, eu fui demitida da empresa, eu tentei passar um ano sabático, assim, viajar e tal. E aí eu ia até para os Estados Unidos e aí o meu visto foi negado na época, eu tinha acabado de ser demitida. Solteira, vai fazer o que nos Estados Unidos?